Olá, tudo bem? Neste vídeo, vamos dar andamento ao nosso curso de Física do Ensino Médio, hoje fazendo exercícios sobre atrito dinâmico, mas isso a gente vai ver em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo, dando andamento ao curso de Física do Ensino Médio, estamos no módulo 8, Forças de Atrito, e hoje na aula número 2 vamos fazer exercícios sobre atrito dinâmico. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e também que deixe o seu like, tá bom? Então vamos começar. Exercício número 1. Um bloco é lançado sobre um plano horizontal com velocidade de 30 metros por segundo e percorre 90 metros até parar. Considere g 10 metros por segundo ao quadrado e calcule o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e o plano. Aí temos a figura que vai representar o nosso problema, né? Temos um bloco sendo lançado com velocidade inicial de 30 metros por segundo, né? Ele vai deslocar 90 metros. Ao final, né, a velocidade final é igual a zero, né, que ele vai parar. O movimento, né, da esquerda para a direita, e todo o movimento vai ser horizontal, então o peso e a força normal vão se anular na vertical, tá bom? E a única força que vai estar atuando vai ser, né, digamos assim, a força de atrito. Então vamos lá. Novamente aí a imagem para nos ajudar, né, qualquer necessidade. Primeiro vamos determinar a aceleração escalar do bloco, né, já que ele entra com velocidade inicial de 30 metros por segundo até parar. Temos uma aceleração, o movimento aí vai ser retardado, né, já que ele começa com a velocidade inicial de 30 e termina com zero. Aqui está V0, mas V igual a zero. Então, usando a equação de Torricelli, né? V2 igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. V ao quadrado é 0 ao quadrado, velocidade inicial é 30, 30 ao quadrado, mais 2A, que eu quero, e o delta S 90 metros. Então, passando o 30 ao quadrado, 900, né, para o outro lado vai ficar menos 900, e do outro lado fica 180A. Então, minha aceleração é menos 900 dividido por 180, que vai dar menos 5 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então, vamos trabalhar com o módulo agora, então vamos desconsiderar o sinal negativo, que representa um movimento retardado, como já estudamos. Então, como a força normal e o peso, como eu falei, se anulam, né? Então a gente só tem aqui a força resultante vai ser somente a força de atrito, tá? Força que age de forma a reduzir a velocidade até que o bloco pare, tá bom? Então vamos a seguir, vamos em frente. Então, força de atrito, como nós estudamos na aula passada, corresponde ao coeficiente de atrito dinâmico, μd, vezes a força normal. A força normal, como a gente já definiu, é igual ao peso. E o peso é a massa vezes a aceleração da gravidade, que nesse caso vamos considerar 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a minha força resultante, que é a força de atrito, vai ser μd vezes mg, né? Já que μd é Fn, força normal, que por sua vez é igual ao peso, que por sua vez é a massa vezes a gravidade. Ok? Então, colocando aí alguns valores, antes de mais nada, né, vamos utilizar a equação fundamental da dinâmica, né, para nos auxiliar. Então, a força resultante, que é MA, né, da equação da fundamental da dinâmica, só que a força resultante nós já definimos que é a força de atrito, que por sua vez é μd vezes mg. μd vezes mg é igual a MA. Aqui eu vou simplificar cortando dos dois lados a massa, né? Ficando somente com o coeficiente de atrito dinâmico, a gravidade e a aceleração. Eu tenho a gravidade, tenho a aceleração, então eu encontro o que ele está pedindo, que é o coeficiente de atrito dinâmico. O coeficiente de atrito dinâmico é vezes g igual a
ou coeficiente de atrito dinâmico, vezes G, que é 10, vezes o módulo de A, que é 5, como nós já antecipamos. Então, o coeficiente de atrito dinâmico vai ser 5 dividido por 10. O 10 passa para o outro membro dividindo. 5 dividido por 10 dá meio, né? Então, o coeficiente de atrito dinâmico é 0,5. Lembrando que o coeficiente de atrito dinâmico é adimensional. Beleza? Vamos para o exercício número 2. Dois corpos A e B de massas MA 1 kg e MB 2 kg estão ligados por uma corda de peso desprezível, que passa sem atrito pela polia C. Entre A e o apoio existe atrito de coeficiente MD 0,5. Adote G, 10 metros por segundo ao quadrado, e determine, letra A, a aceleração dos corpos e a tração do fio. Ok? Então vamos lá. Aqui está a imagem, né, que vai simbolizar a questão. Bloco A, passando aqui por uma polia C, e um bloco B, né, pendurado, né, ligado aqui pelo fio, como ele falou, de massa desprezível, né? Então ele só vai estar atuando aí para fazer a conexão entre os blocos. Isolando os corpos, né, corpo A e corpo B, né, a gente tem o seguinte: o corpo vai se movimentar da esquerda para a direita, como está sinalizado, indicado aqui pela aceleração. Isolando o corpo A, na vertical, o peso e a normal se anulam, né, já que ele não tem movimento vertical. Força normal vai ser igual ao peso de A. Ele vai estar se movimentando para a direita, consequentemente, né, a tração, né, que a gente vai estar indicando aí, que vai ser a tração aqui em A igual a tração em B, né? Então a gente vai chamar de T, a ação do fio ali, né, correspondente ao B. Então a força resultante em A vai ser T menos a força de atrito, que vai estar impedindo, né, dificultando o movimento do bloco A. Então, força resultante em A é T, a tração, menos a força de atrito, como está indicado aqui. Beleza? Já o corpo B, isolando o corpo B, a gente vai ter o peso de B e a tração, que aí é a mesma, né, da tração em A. Ok? Então, a força resultante em B vai ser peso de B menos a tração. Ok? Aceleração apontando para baixo. Lembrando que esse problema poderia também ser feito, a gente considerando aqui o sistema dos dois corpos, A e B, considerando como se fosse uma situação única, né? Um corpo único, somando as massas de A e B diretamente. Tá? A gente está fazendo aqui isolando, fazendo por parte, mas também poderia fazer juntando ali os dois corpos, já que o fio aí ele apenas serve como uma ligação, né? É desprezível a sua massa, ele não tem outras maiores influências, tá bom? Então vamos continuar. Letra A. As forças que atuam em cada corpo estão indicadas nas figuras, né? Como a gente já mostrou aqui em cima. No corpo A, vamos analisar o corpo A. Temos a massa de A, que é de 1 kg, não é isso? E o peso de A é massa de A vezes a aceleração da gravidade. A massa de A é igual a 1 kg vezes 10, que é a aceleração da gravidade. Então, 1 vezes 10, peso de A igual a 10 newtons. Como falamos, a força normal é igual ao peso de A, que é igual a 10 newtons. E a força de atrito, como sabemos, é coeficiente de atrito dinâmico vezes a força normal. A coeficiente de atrito dinâmico foi dado como 0,5 e a força normal a gente encontrou aqui em cima como 10 newtons. Então, encontramos também a força de atrito, que é 0,5, o coeficiente de atrito dinâmico, vezes a força normal, que é 10. 0,5 vezes 10, temos que a força de atrito é 5 newtons. 5 newtons, ok? Agora vamos trabalhar no corpo B, no bloco B, né? Melhor dizendo. Tem massa 2 kg, o peso dele, o peso de B, é massa de B vezes a aceleração da gravidade.
a massa é 2 kg vezes 10 vai me dar 20 newtons o peso de B. Da equação fundamental da dinâmica, que já conhecemos, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Daí obtemos que para o corpo a força resultante T menos força de atrito, como a gente viu, é massa de A vezes a aceleração. Para o corpo B, a gente tem que peso de B menos atração é igual a massa de B vezes a aceleração. Vamos para o B. Se a gente efetuar a soma dos termos das duas equações, eliminaremos a tração e ficaremos com o peso de B menos a força de atrito igual a massa de A mais massa de B vezes A. Aqui corresponde, se a gente utilizasse como um sistema único, a gente entraria aqui. Ou seja, teríamos somente o peso menos a força de atrito. Mas optamos em fazer assim de uma forma completa para maior detalhamento. Tá bom? Então, finalmente aqui, peso de B menos força de atrito é igual a massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Continuando. Peso de B nós temos que é 20 e a força de atrito é 5, já calculada. Então, 20 menos 5 é igual a massa de A mais massa de B, 1 mais 2, vezes a aceleração, que é o que eu quero. Então, 20 menos 5 dá 15, 1 mais 2 é 3A. Então, minha aceleração vai ser 15 dividido por 3. Faço 3 dividindo aqui para baixo do 15. Então, a aceleração 15 dividido por 3 corresponde a 5 metros por segundo ao quadrado. E a letra B aí fica fácil, substituindo na primeira equação que encontramos, que é tração menos força de atrito, igual a massa de A vezes A. Eu quero agora a tração, força de atrito. Eu já tenho massa de A, eu tenho A, eu encontrei aqui em cima. Então, tração menos 5, que é a força de atrito, é igual a massa de A, que é 1 kg, vezes 5, que é a aceleração. Então, 1 vezes 5 dá 5. Menos 5 eu vou passar para o outro lado, mais 5, 5 mais 5, 10 newtons, Tração igual a 10 newtons, ok? Vamos para o exercício número 3, da VUNESP. A figura ilustra um bloco A de massa MA 2 kg atado a um bloco B de massa MB 1 kg por um fio inextensível de massa desprezível. O coeficiente de atrito cinético entre cada bloco e a mesa é μ. Uma força F, 18 newtons, é aplicada ao bloco B, fazendo com que ambos se desloquem com velocidade constante. Esse é um grande detalhe, tá? Muita atenção nesses pontos aqui. Velocidade constante me remete ao seguinte, já estudamos no movimento retilíneo uniforme. Se a velocidade é constante, a aceleração é nula. Portanto, a resultante aqui da força que atua vai ser zero também, tá? Eu chamo a atenção aqui porque é muito importante a gente estar atento no enunciado. Considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule, letra A, o coeficiente de atrito μ, a tração T no fio. Então, vamos lá. Temos aí a figura, já isolando aí os corpos, os blocos A e B e apresentando as forças atuantes, Todo movimento vertical vai se anular entre o peso e a normal, tanto em A quanto em B. Então, o peso de A é igual à força normal de A, peso de B é igual à força normal de B, e a força de atrito em A e a força de atrito em B. O cuidado aqui é justamente nisso, tá? Que as forças de atrito, nesse caso, não são iguais, porque as forças de atrito elas dependem da força normal. E a força normal aqui de A e de B são diferentes, porque os pesos são diferentes. O coeficiente de atrito é o mesmo, mas a força normal é diferente. Portanto, a força de atrito A é diferente da força de atrito B. Cuidado, que aqui tem, digamos assim, uma pegadinha, que se você não estiver atento, você vai errar a questão. E, como foi falado, um fio ligando os corpos A e B, com massa desprezível, mas a gente tem aquela tração de A em B e de B em A, que são iguais. E do lado de cá, a força F, que está puxando todo esse sistema. Então vamos lá. Letra A. Velocidade é constante. Como eu já antecipei, a aceleração é nula. Peso de A é igual a MA vezes G.
2 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado, 20 newtons é o peso de A. Força normal de A é igual a peso de A, que é igual a 20 newtons. Força de atrito de A é igual a μ vezes força normal de A. μ vezes 20. Força de atrito de A é μ vezes 20. Vamos agora ver o lado do B, do corpo B, do bloco B. Peso de B, massa de B vezes G. Massa de B é 1 kg. 1 vezes 10, peso de B 10 newtons. Força normal de B é igual ao peso de B, que é igual a 10 newtons. Força de atrito de B, μ vezes força normal de B. Então, μ vezes 10. Ok? Então, vamos lá. Isolando o corpo A, o que nós temos? Força resultante aqui no corpo A é T menos força de atrito de A, já que o corpo está se movimentando da esquerda para a direita, ou seja, a tração aqui é maior do que a força de atrito de A. Então, tração menos força de atrito de A é igual a MA vezes A. O A, velocidade é constante, o A é zero, né, como a gente já antecipou. Então, T, quem é a força de atrito de A? É μ vezes 20, que é igual a massa de A 2 vezes 0, que é igual a 0. Com isso, minha tração é igual a μ, que é o coeficiente de atrito, vezes o 20. Beleza? Isso com relação ao corpo A. Vamos agora trabalhar no corpo B. Isolando o corpo B, eu tenho que F, o corpo está se movimentando para a direita, então F vai ser maior do que a tração. F menos a tração é menos também, né? Não podemos esquecer da força de atrito aqui também. F menos a tração menos a força de atrito de B é igual a massa de B vezes A. Massa de B, o A é nulo. Então, vamos ter F, que é 18 newtons, né, que foi dado no enunciado, menos T, menos força de atrito de B, que nós calculamos que é μ vezes 10, é igual a 1 vezes 0, que é igual a 0. Ok? Então, eu tenho que 18 é igual a tração mais μ vezes 10. Agora, a tração, como nós vimos, é μ vezes 20, né? Quando isolamos o corpo A. Então, só substituir μ vezes 20 aqui no lugar do T. Então, 18, μ vezes 20, mais μ vezes 10, que é igual, somando aqui, né? μ vezes 20 mais μ vezes 10 vai dar μ vezes 30. E quanto, então, é o meu coeficiente de atrito? Vai ser 18 dividido por 30. Meu coeficiente, né, de atrito é igual a 0,6, mais uma vez, adimensional, como já informado anteriormente. Agora, para calcular a tração, basta utilizar em uma das expressões, a de A ou a de B, né? Usar a de A, que é mais fácil, né? Então, B, a tração é μ vezes 20, né? Como a gente já viu, né? A coeficiente de atrito vezes 20. Ou seja, 0,6 vezes 20, minha tração corresponde a 12 newtons. Tranquilo? Vamos para o exercício número 4, do Enem 2013. Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto? Então, uma questão bem conceitual, né? Mas que requer, né, muita atenção. Então, letra A, ela fala, é perpendicular ao plano e no mesmo sentido do movimento? Logicamente que não, né? Nada de perpendicular. Letra B, é paralelo ao plano e no sentido contrário ao movimento? Aqui que tem que ter cuidado, hein? Depois eu vou chamar a atenção na resposta. Letra C, paralelo ao plano e no mesmo sentido do movimento? Sim, é a letra C. Vamos explicar adiante. Letra D, horizontal e no mesmo sentido do movimento? Não. É paralelo ao plano, não é horizontal, que o plano está inclinado, então é paralelo ao plano inclinado. Vertical e sentido para cima, sem chances, estou completamente errado. Então vamos lá.
A alternativa correta, como já antecipei, paralelo, letra C, paralelo ao plano e no mesmo sentido do movimento. Detalhe: a força de atrito é sempre paralela à superfície, não podemos esquecer isso jamais, e oposta à força que causa o movimento. Ela sempre é contrário, né, à força que está provocando o movimento. Mas o grande detalhe aqui é com relação aos pés, como a pergunta foi feita em relação ao movimento dos pés, ou seja, ao sentido do andar da pessoa. Então, é no mesmo sentido, pois pisamos fazendo força para trás. A gente puxando para trás, estamos puxando para trás, o atrito está para frente, para o sentido do movimento. E é o atrito que nos empurra para frente, como nós nos movimentamos. Então, esse é o detalhe, tá bom? Então, a resposta é paralela ao plano inclinado, né? E no mesmo sentido do movimento, tá bom? O número 5, FATEC. O bloco da figura de massa 5 kg move-se com velocidade constante de 1 metro por segundo no plano horizontal, sob a ação da força F constante e horizontal. Tá aqui, tá bom? Bloco se movimentando com essa força F constante e horizontal. Depois a gente fala dos detalhes. Se o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano vale 0,20 e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, então o módulo da força F em newtons vale... Então vamos lá. Aí seguem as alternativas. Vamos isolar, né, o bloco. Novamente, ele está se deslocando no sentido, né, na direção horizontal. Então, na vertical, a resultante é nula. Então, a força normal é igual ao peso, tá bom? Então, na vertical, eu tenho a força, que faz com que ele se movimente para a direita, e temos também a força de atrito que tenta impedir que ele se movimente para a esquerda, ok? Agora, o grande detalhe, tá bom? Como ele fala que a força é constante, né? E velocidade constante, com isso também, a aceleração é nula. Então, a força resultante é força menos força de atrito, que é igual a MA. Então, isso vai fazer com que minha força seja igual à força de atrito. Tá? A resultante é igual a zero. Força menos força de atrito é igual a zero, que é igual a massa da aceleração, já que a aceleração é nula, porque temos uma velocidade constante. Legal? Então, força de atrito, já sabemos que é o coeficiente de atrito dinâmico, μd, vezes a força normal. A força normal, como vimos, é igual ao peso, tá? μd vezes o peso. E o peso é massa vezes a gravidade, μd massa vezes a gravidade. Então, temos que força menos a força de atrito, que é μd, mg, é igual a ma, ok? Continuando. Força menos 0,2, que é o μd, vezes 5, que é a massa, vezes 10, que é a aceleração da gravidade, que é igual a 5 vezes 0, que é a aceleração. Ficando, então, né, 5 vezes 10, 50. 5 vezes 10, 50. 50 vezes 0,2 é igual a 10 newtons. F é igual a 10 newtons. Alternativa letra D. Cuidado aqui quando fala força resultante igual a zero, velocidade constante. Isso tudo nos leva à aceleração igual a zero, ou seja, nessa situação, a resultante da força é igual à força de atrito, já que vai fazer com que o movimento fique com velocidade constante. Beleza? Atenção nesses detalhes. Exercício número 6 da PUC do Rio. Uma caixa cuja velocidade inicial é de 10 metros por segundo leva 5 segundos deslizando sobre uma superfície horizontal até parar completamente. Considerando a aceleração da gravidade g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o coeficiente de atrito cinético que atua entre a superfície e a caixa. Aí as alternativas. Vamos lá. Montar aqui o esqueminha do problema. Temos aqui o bloco,
é isso? No tempo chamado tempo zero, né? Com velocidade inicial de 10 metros por segundo, com força, tem ali, né, uma força de atrito atuando nele, certo? O mesmo bloco, 5 segundos depois, ele para, V igual a zero. E a sua força de atrito. Lembrando que o bloco aqui é o mesmo, então a força de atrito aqui é a mesma de lá, diferentemente do nosso problema que a gente citou anteriormente, que tinha massas diferentes. Aqui é o mesmo bloco, que ele, após 5 segundos, ele tinha 10 metros por segundo no tempo zero, e no tempo igual a 5 segundos, a velocidade zero. Essa força de atrito vai fazer com que ele pare em 5 segundos. Movimento da esquerda para a direita, como indicado. A única força atuante na caixa é a força de atrito, né, que está representada aí. Então, qual é a aceleração desse sistema? V igual a V0 mais AT. Velocidade final é zero, velocidade inicial é 10, né, o tempo 5 segundos vezes a aceleração. Então, a aceleração vai ser o 10 passou para o outro lado, menos 10, depois menos 10 dividido por 5. Aceleração menos 10 dividido por 5 igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Sinal negativo representa um movimento retardado, é isso? E, logicamente, vamos trabalhar com um módulo, a gente vai desprezar o sinal negativo. Então, vamos lá. A força resultante, como nós falamos, é igual à força de atrito. É a força de atrito que, por sua vez, é igual a massa vezes a aceleração. Força de atrito é o coeficiente de atrito dinâmico vezes a força normal. Força normal é igual ao peso, que é igual a mg. Então, μd, Fn igual a ma, ou μd, força de atrito igual ao peso, que é mg, ma. Eu vou cortar aqui a massa nos dois lados, vou ficar simplesmente com μd é igual a sobre a aceleração da gravidade. Quem é A? O módulo é 2, a aceleração da gravidade é 10. Então, o meu coeficiente de atrito dinâmico é 0,2. Mais uma vez, lembrando, o coeficiente de atrito é adimensional. Alternativa B. E para a gente fechar, vamos aqui a uma questão da UFRJ. Um bloco se apoia sobre um plano inclinado, conforme representado no esquema. Então, está aqui, né? Plano inclinado de 30 graus, né? Temos um bloco apoiado nele. Dados sendo de 30 igual a 0,5. Se o bloco tem peso de 700 newtons, então já deu aqui o peso, ok? A menor força de atrito capaz de manter o bloco em equilíbrio sobre o plano é... Então, as alternativas. Se a menor força de atrito para manter o peso em equilíbrio sobre o plano de respeito a um equilíbrio, né? Então, não, está parado, né? A força resultante é nula. Então, vamos desenvolver isso aí. Vamos isolar, né, o corpo, traçando ali um para-ordenado, né? Paralelo ao plano, o eixo, digamos, eixo X ali paralelo ao plano e o Y perpendicular ao plano. Temos a força normal que coincide, né, com o eixo vertical e a força de atrito, que também trabalha contrário ao movimento de descida do bloco, apontando ali no sentido do eixo horizontal, positivo. E o peso, ele atua, né, sobre a ação da Terra, né? Então aponta para baixo. Mas ele deu que o plano inclinado tem 30 graus. Então, se é 30 graus aqui, sabemos também, né, pela geometria aqui, e trigonometria, que esse ângulo do peso com o eixo negativo, né, do vertical é 30 graus. E que a componente do peso, né, que coincide com o eixo vertical é P cosseno 30 graus, e a componente que se opõe à força de atrito, né, que vai forçar, né, com que o corpo desça, mas nesse caso ele vai estar parado porque vai ser igual à força de atrito, não é isso? Ele vai ser, que é a menor força de atrito que ele quer, então P vai ser o P seno de 30. Então, ele não vai ter nenhum movimento assim na vertical, então a força normal é igual a P cosseno de 30 graus, que
está se anulando. Força normal é igual a P cosseno 30. Então, aí não tem movimento também. E a gente sabe também que P seno 30 é igual a força de atrito, porque ele não vai se movimentar. Mas vamos lá. O bloco está em equilíbrio, logo a força resultante é igual a zero, né, como do exercício anterior. Se a resultante é igual a zero, a aceleração também é nula. Assim, temos que P, seno de 30 graus, como já antecipei, é igual à força de atrito, porque estamos em equilíbrio. O peso é 700 N, dado seno de 30 é 0,5. Então está aqui, 700 vezes 0,5 é igual à minha força de atrito, que vai dar 700 vezes 0,5 dá 350 N, que vai ser o menor valor que o bloco permaneça, né? Menor valor para que o bloco permaneça em equilíbrio. Tá? Se for menor do que isso, ele desce, vai descer. Ok? Se for maior, ele vai continuar parado. Mas o menor valor, né, da força de atrito é 350 N, que corresponde à alternativa A. Ok? Com isso, a gente conclui este vídeo. Espero que tenha sido útil para você. Peço que se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos. Não se esqueça de deixar o seu like. Peço também que você compartilhe o vídeo com seus amigos e também nas suas redes sociais. Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.